Deus, é com alegria, Pai, que mais uma vez nós estamos na Tua presença, na Tua casa, para meditar, Deus, e ouvir a Tua voz através das Sagradas Escrituras. Que a cada família representada aqui possa sentir o Seu toque, ouvir a Sua voz, e que a palavra, Deus, que o Senhor trará para nós diretamente dos céus, possa fazer uma transformação na nossa vida. Obrigado por seu santo sábado, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado, irmãos. Com muita alegria que eu recebi o convite do irmão Mateus para estar aqui nessa igreja. Fiz parte dessa igreja há algum tempo, gosto desse lugar, me sinto bem aqui. Quero agradecer ao Mateus, fiquei feliz por esse convite. Pude rever aqui irmãos que há algum tempo eu não via, algumas caras novas aqui, todos possam se sentir abraçados e cumprimentados, aqueles que eu não tive a oportunidade. E durante essa semana, quando eu recebi o convite do irmão para estar aqui, eu comecei a orar e a buscar em Deus a mensagem que eu poderia trazer para cá, porque eu ouvi certa vez o pastor Bulhon dizendo que quando você vai trazer a mensagem para a igreja, antes Deus pregou para você. Então aquela mensagem, seja ela de repreensão, seja ela da forma que for, ela primeiro vem para você, depois você leva isso à igreja. E dessa semana eu pensei, estudei muitas coisas, e eu coloquei um título na mensagem. E eu me surpreendi quando eu fui estudar a escola sabatina, porque eu primeiro me preocupei com a mensagem, isso levou quase a semana toda. Então somente ontem é que eu tive tempo de estudar a lição da escola sabatina. E o título da mensagem trouxe exatamente o que a escola sabatina falou hoje: alegre-se no Senhor. Esse é o tema da mensagem. E sabe, irmãos, durante esse tempo que eu estava tentando buscar algo, eu comecei a pensar em um personagem bíblico que eu particularmente gosto demais. É um homem que, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na perseguição, ele escreveu uma carta na Bíblia que é conhecida como a Carta da Alegria. Este homem é o apóstolo Paulo. Paulo, particularmente para mim, é um homem que eu admiro bastante, porque o nosso desafio, o desafio para nós, não é entender a palavra de Deus. Entender a palavra de Deus não é difícil, porque a Bíblia diz que Deus é luz. E se Deus é luz, Ele trouxe uma palavra muito clara para nós. Então a nossa maior dificuldade não é entender o que a Bíblia diz. A nossa maior dificuldade, o nosso maior desafio é praticar essa palavra. É colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que a Bíblia nos mostra em toda a sua plenitude, em todo o seu reconhecimento, a bênção que Deus deixou para nós através da palavra. E quando nós estudamos a Bíblia, quando nós decidimos tentar praticá-la da melhor forma, dentro das nossas limitações, a gente descobre que não é nada fácil. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é loucura aos olhos do mundo. Porque quando eu abro a Bíblia, eu vejo a Bíblia dizendo: em tudo dai graças. E quando tudo está muito bem, quando tudo vai bem, quando tudo corre do jeito que eu gostaria que corresse, é maravilhoso dar graças. E quando não acontece assim? E quando a fome chega? E quando o trabalho falta? E quando o casamento acaba? E quando os filhos saem do caminho? E quando a morte chega na sua casa? E quando a doença pega alguém que você ama muito? Eu pergunto, é fácil dar graças? Não, não é fácil dar graças. E aí eu passo por um outro texto de Romanos que fala, 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor.
Como que eu vou viver essas coisas vivendo a fome, a luta, a traição, a perseguição, a mentira, a doença, a morte? Como que eu faço? Como que eu vou entender isso? Para que eu possa praticar essas coisas, praticar a palavra de Deus, vivendo esse sofrimento, dando graças a Deus e entendendo que todo o meu sofrimento coopera, porque eu amo a Deus. Não é fácil para nós entendermos isso. Tentar viver essas coisas em meio a lágrimas, em meio a choro, em meio a sofrimento. Mas apesar de ter essa visão, eu tenho a certeza, como eu tenho certeza que os irmãos também têm essa certeza no seu coração, de que em algum momento da história da nossa vida, da história desse mundo, nós iremos olhar para trás e dizer: valeu a pena. Valeu a pena cada lágrima derramada. Valeu a pena cada perseguição. Valeu a pena cada coisa, cada sofrimento, cada momento de luta que eu vivi. Valeu a pena, porque agora eu vejo o meu Cristo. Agora eu vejo a glória de Deus. Valeu a pena esperar, valeu a pena sofrer. Valeu a pena toda aquela luta do passado. Porque agora eu posso ver o semblante do meu Senhor. Em algum momento, eu creio que nós iremos dizer isso. Valeu a pena. Porque se nós pudéssemos, irmãos, se nós tivéssemos a condição de ver o fim de todas as coisas, desde o princípio, a nossa fé seria diferente. A nossa atitude com Cristo seria diferente. Se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio, a nossa fé seria mais intensa, mais verdadeira, mais fervorosa, com mais paixão, com mais amor. O fim, quando nós estudamos a Bíblia, nós temos uma ideia do que vai acontecer, porque ela nos mostra. O início, nós sabemos como foi, porque a Bíblia também nos mostra. O problema para nós é o meio. O meio é que é o nosso maior problema. Porque é no meio que as coisas acontecem. É no meio que as grandes ondas se levantam na minha e na sua vida. É no meio onde todo o sofrimento cerca você. Momentos felizes, mas momentos de tristeza também. E eu fiquei imaginando José, um personagem bíblico conhecido. Ele foi jogado em um poço pelos seus irmãos. Depois foi vendido como escravo. Aí, quando ele estava lá, ele foi acusado pelo copeiro-chefe de coisas que ele não fez. Foi para a prisão. Foi acusado de assediar a esposa do rei sem nada ter feito. Passou uma vida de sofrimento lá dentro. E aí eu olho para um outro personagem, Jó. Conhecemos a história de Jó. Corpo tomado por feridas, a ponto de raspar-se com um caco de telha para tentar se livrar daquilo. Toda a sua riqueza sendo dissipada, todos os seus servos morrendo, seus filhos reunidos em uma casa. E aí vem um grande vento, se abate sobre aquela casa, cai sobre seus filhos, e todos seus filhos morrem. Daniel, caminhando para a cova dos leões, sem nunca ter feito nada para merecer aquilo. Como que eu vou entender o em tudo da graça e tudo coopera? Aí alguns irmãos podem estar pensando: peraí, mas sabemos a história de Jó, sabemos o final da história de Jó, sabemos como foi o final da história de José, nós sabemos como foi a história de Daniel. Nós sabemos, eles não sabiam. Eles não sabiam. Porque não aconteceu tudo de um dia para o outro. Foram anos de sofrimento até que as coisas mudassem na vida deles. Então não é fácil para nós entender essas coisas. Mas Deus é o único ser capaz de fazer uma desgraça virar graça.
Nas maiores desgraças é onde Deus mostra a sua graça. Amados, eu não conheço qual é a sua luta, eu não conheço qual é o seu sofrimento, eu não conheço o motivo do seu choro, eu não conheço o motivo das suas angústias, eu não conheço, eu não sei o que tem te feito chorar, sofrer. E talvez você tenha tantas perguntas dentro de você, perguntas sem respostas. Mas Jó também tinha as perguntas dele sem resposta. Daniel também tinha, José também tinha, Jeremias, Isaías, os discípulos, todos tinham perguntas que aparentemente não tinham respostas. Mas mesmo com esse sentimento, eles creram. Jó disse, em meio a tantas lutas, porque eu sei que meu Redentor vive e enfim se levantará. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Todos esses homens, apesar de toda a luta e perseguição, nunca desacreditaram de Deus. Então eu não sei qual é o momento que tem trazido, que você tem passado, que tem trazido dificuldade para você. Eu conheço os meus e posso afirmar que não são poucos. Mas mesmo nesses momentos, precisamos dar graças a Deus. Precisamos crer que ainda que sofrimento, em algum momento, a minha fé vai cooperar comigo. E as perguntas que eu e você temos, que aparentemente não tem resposta, em algum momento, o mistério da cruz vai responder todas as perguntas sem respostas para mim e para você. O mistério da cruz explicará todos os outros mistérios que até hoje nós não conseguimos entender. Coisas que nós não entendemos, como o nosso sofrimento, por exemplo. Somente a cruz irá nos mostrar, irá nos fazer entender. Porque aqui, mesmo em meio a lutas, em sofrimentos e dificuldades, enquanto aqui estamos, nós precisamos apenas confiar. Lá nós vamos ter a certeza. Aqui nós confiamos. Lá nós vamos viver a promessa. Nós vamos viver tudo aquilo que a Bíblia disse para nós. Aqui nós precisamos confiar. Lá nós vamos confirmar. Por isso que devemos fazer como o apóstolo Paulo fez, que mesmo em meio a lutas, podemos ser felizes. Apesar de todas as tristezas, podemos ter um pouco de alegria. Apesar de todas as angústias que nos cercam, podemos ser felizes no Senhor. Precisamos viver com confiança, apesar das desconfianças. Precisamos viver com alegria, apesar das tristezas. Precisamos viver felizes no Senhor, porque no mundo que nós vivemos, o que nós temos é apenas momentos, lapsos de felicidade. O grande problema do homem, o grande problema meu, o grande problema seu, o grande problema do ser humano, não é quando ele morre. O problema do homem é o que morre dentro dele, quando ele ainda está vivo. Este é o maior problema do ser humano. O que morre dentro dele, ainda estando vivo. Não permita que isso aconteça com você. Não permita que isso venha acontecer dentro de você. Guarda aí dentro. Guarde dentro de você. Eu preciso guardar dentro de mim a paz, a alegria, a fé, a esperança. Porque o melhor ainda está por vir. O melhor ainda chegará. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem disse isso, que o melhor virá, é um homem que tirou doçura da amargura, que tirou certeza das incertezas, que é o apóstolo Paulo citado aqui no início. E esse homem caminhava para a morte, caminhava para o fim, aparentemente sem esperança
de permanecer vivo naquele momento. E aí ele escreve a carta da alegria. Eu estou falando do livro de Filipenses, capítulo 4. Vamos ler o verso 4 e 5 inicialmente. Filipenses capítulo 4, versos 4 e 5. A carta da alegria que o apóstolo Paulo escreveu em meio ao sofrimento. No capítulo 4, no verso 4, a palavra de Deus diz assim para nós: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Amém? Seja a sua moderação conhecida. O que seria moderação? Nós falamos na escola sabatina. Paciência, saber passar os momentos difíceis com prudência, com paciência. E aqui diz que nós devemos ter, o verso 5, que todos os homens conheçam a vossa moderação. Eu sei que você tem inúmeros motivos para estar triste hoje. Eu sei que você tem muitos motivos, talvez para sair daqui, chegar na sua casa, se trancar no seu quarto e chorar. Eu sei disso. Porque infelizmente o sofrimento, a luta, a dificuldade faz parte da nossa vida. Nós não queríamos que fosse assim, mas é assim. Mas a promessa que Jesus deixou supera todas as lutas, todas as angústias, todas as dificuldades. Que Ele voltaria e que Ele ia preparar um lugar para nós. E quando esse lugar estivesse preparado, Ele viria para te buscar, para me buscar, e secaria de nossos olhos toda lágrima, todo choro, todo pranto. E existe na palavra de Deus mais de 2.500 referências sobre a volta de Jesus, sobre a promessa que Jesus deixou que viria. Por isso, amados, não podemos perder a esperança mesmo quando estamos vivendo talvez a desesperança. Não podemos perder a esperança para a nossa família. Não podemos perder a esperança que a sua luta em um momento vai passar. Não podemos perder a esperança por nossos filhos, por nossos cônjuges. Não podemos perder a esperança. Quando eu abro a minha Bíblia, no livro de Lucas, e eu estou ali vendo sobre a ressurreição de Jesus, há uma menção que diz assim: quando Maria Madalena chega no túmulo de Jesus, a Bíblia diz, a pedra havia sido removida. E quando eu vejo essa palavra, a pedra havia sido removido, e porque a pedra foi removida, há esperança para você, há esperança para mim, há esperança para a sua casa, para a sua família, para as suas lutas, para os seus sonhos. Há esperança, porque a pedra Cristo removeu. Essa é a nossa maior esperança. Isso é que nos move, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades. A pedra foi removida. Portanto, há esperança para a sua espera. Há esperança para a sua doença. Há esperança para as suas tristezas. Porque a pedra já foi removida. No verso 6, a palavra de Deus continua, no mesmo capítulo, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Não ande ansioso, não sofra antecipadamente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. Entrega a Deus as suas preocupações. Entrega a Deus as suas lutas. Entrega a Deus tudo aquilo que tem te incomodado. E o mais Ele fará. Nós vivemos em um mundo muito agitado, muito corrido. Nós temos muitos afazeres, muitas coisas importantes a fazer. Nós precisamos trabalhar,
Nós precisamos buscar recursos para manter nossa família, para manter nossos negócios, para manter as nossas contas em dia. Nós precisamos tantas coisas, nós precisamos fazer, e são coisas importantes. São coisas muito importantes. Nós temos um mundo de coisas para fazer. Mas prioridade nós temos uma. Buscai em primeiro lugar as coisas de Deus. Mateus 6,33. Buscai primeiro as coisas concernentes ao reino de Deus. E as demais, Ele vai fazer por você. Vocês já perceberam que... Já pararam para pensar que nós passamos uma vida inteira buscando coisas, buscando outras coisas. Passamos a nossa vida correndo por isso. E nos esquecemos de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós vemos um trem passando na nossa frente, nós olhamos para aquele trem e tem ali 50, 60 vagões. Uma coisa que não se acaba mais. Quem puxa todos aqueles vagões? A locomotiva que está à frente. A locomotiva é desse tamanho e puxa 50, 60, 70 vagões. Por que nós oramos pelos vagões da nossa vida e não oramos pela locomotiva que vai à frente? Por que nós oramos pelas coisas que nós queremos e precisamos, mas não oramos por aquilo que é mais importante, o reino de Deus e a sua justiça? Nós precisamos orar pela locomotiva. Precisamos orar por aquilo que realmente está à frente, pelas coisas de Deus e pelo reino de Deus e a sua justiça. A nossa prioridade não pode ser outra coisa. Nós temos coisas importantes, mas prioridade somente o reino de Deus e a sua justiça. E nós, para poder viver isso, a única forma que eu consigo fazer para viver o reino de Deus e a sua justiça é viver como se Jesus voltasse hoje, agora. No entanto, às vezes vivemos de uma forma que parece que Jesus vai voltar daqui a 200 anos. Está longe ainda. Podemos viver do nosso jeito mais um pouquinho. Mas nós, para que nós possamos viver o reino de Deus e a sua justiça e buscar isso, precisamos viver a cada dia como se hoje Ele fosse voltar, para que nós possamos estar preparados. Nós precisamos nos preparar para o pior, mas esperar pelo melhor. Esperar pelo pior é prudência. Esperar pelo melhor é fé. Precisamos esperar pelo pior, mas nós precisamos crer no melhor. E isso é fé. Nós precisamos nos preparar para o pior e esperar pelo melhor. Por isso nós precisamos ter uma vida de oração com Deus. Porque quando a oração ela não muda o exterior, ela muda o teu interior. Coisas que não aconteceriam se você não tivesse orado, acontecem. Novamente vamos para o livro de Jó. A sorte dos amigos de Jó mudou. Quando? Quando Jó orou. Não iria acontecer, mas alguém orou, então Deus fez. Assim é comigo, assim é com você. Coisas que não aconteceriam acontecem quando nós oramos. Porque há um Deus que cuida de você. Há um Deus que se preocupa com você. E no verso 8, continuando aqui a nossa leitura, a palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso coração. Amados, mente, ela não tem ralo e também não tem escapamento. Tudo que entra aqui fica. Por isso, cuidado com o que você está colocando aqui. Quando eu coloco muito lixo aqui,
a resposta da minha vida vai ser lixo também. Precisamos ter cuidado com o que nós colocamos em nossa mente. O pecado é um brinquedo muito perigoso. Primeiro você brinca com o pecado. Depois o pecado brinca com você. E acaba com a sua vida. Precisamos ter cuidado com o pecado. Ele vem e acaba com seus sonhos, acaba com a sua família, acaba com tudo aquilo que você construiu durante uma vida, porque você decidiu brincar com o pecado. Depois ele brincou com você, agora ele destruiu todo o seu sonho, destruiu sua casa, sua família. O pecado é como açúcar no veneno. No começo ele é doce, mas no final é a morte. É assim que o pecado lida com você, é assim que ele lida comigo, como açúcar no veneno. Primeiro adoça bem, depois te mata, te leva para a morte. Ele oferece aquilo que você já tem e depois tira até aquilo que você não tem. O pecado é muito traiçoeiro. Nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado com o que nós vemos, com o que nós ouvimos, com o que nós falamos, com o que nós pensamos. Você nunca vai ser maior nem menor do que aquilo que você vê, fala, ouve e pensa. Você será exatamente aquilo que você pensa, fala, ouve e vê. O retrato da nossa vida é só nós fazermos uma autoanálise do que nós estamos vendo, do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos pensando, do que nós estamos falando, e esse sou eu. Simples assim. É muito fácil nós fazermos essa autoavaliação. Por isso, nós precisamos ter a nossa mente pura, porque o nosso contato com Deus é através da mente. Então ela tem que estar pura, ela tem que estar limpa. Nós precisamos parar de perfumar o lixo. É isso que muitas vezes, muitas pessoas, professos cristãos fazem. Perfuma, joga perfume no lixo. Ah, nada a ver. Ah, Deus não vai se importar por causa disso aqui. Ah, você está sendo exagerado. Para de perfumar o lixo. Pecado é pecado e ponto. Mas o que mais vemos hoje é professos cristãos perfumando o lixo. Nós precisamos nos posicionar de forma firme. E quando você se posicionar, vai ter pessoas que vai ser contra você. E daí? E daí? Se pessoas vai ser contra você? O nosso mestre não agradou a todos. Ele trouxe a verdade, ele trouxe salvação, ele trouxe cura, ele trouxe tudo de bom, ele trouxe vida, e vida é abundância. E foi recusado por alguns, porque eu e você achamos que precisam ser aceitos por todos. Quando você se posicionar e pessoas te colocarem contra, e daí? Problema deles. Você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Verso 11, continua. Filipenses 4, verso 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como também de escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Que tremenda palavra! Que maravilhoso ouvir um homem que caminhava para a morte, estava em sofrimento, havia sido chicoteado, estava jogado em um calabouço frio, cheio com bichos, sem esperança aparentemente, caminhando para ser executado. E aí ele diz: porque eu sei estar humilhado, eu sei ser honrado, mas eu também sei ser humilhado.
Eu vivi em abundância e hoje vivo na pobreza. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Que tremendo. Paulo era um homem muito rico, que pelo poder do Evangelho se tornou muito pobre. Não adianta, amados, é impossível para a abelha fazer a mosca entender que o mel é melhor do que o lixo, porque a essência da mosca é o lixo, a essência da abelha é o mel. Então não dá para ela fazer a mosca entender diferente. Deus é contra essa teologia maldita da prosperidade que está sendo pregada por aí. Deus não colocou você aqui para sofrer, mas Ele colocou você aqui para buscar primeiro lugar o reino dEle. E aí sim, Ele vai prosperar a sua vida, da forma dEle, do jeito dEle. Não do jeito que você quer, nem do jeito que eu quero, mas é do jeito dEle. Paulo se tornou pobre em recursos, mas rico em bênçãos. Ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E viver contente não é algo natural para nós. Viver contente é algo que eu e você temos que aprender a viver. O que é natural para mim e para você? Ser iracundo, azedo, reclamão. Ai, que calor! Ai, que frio! Está me matando. Se está quente, está ruim. Se está frio, está ruim. Nada está bom. Nós somos azedo, reclamão, iracundo. Esse é o normal nosso. Mas nós precisamos viver, aprender a viver feliz, contente em toda e qualquer situação. E parece uma coisa louca aos olhos do mundo viver o Evangelho de Cristo. Porque nós somos tão reclamão, tão iracundo, tão azedo, que Deus nos abençoa durante o dia todo. 10 coisas acontecem na minha vida durante o dia. 9 são maravilhosas, são muito boas. Uma é ruim. Mas aí eu fico me maldizendo pelaquela ruim. Eu fico gravitacionando em cima daquela única ruim que aconteceu, quando eu deveria estar agradecendo pelas 9 boas que Deus colocou na minha vida, naquele dia. E as coisas de Deus parecem loucura aos olhos do mundo que vivemos. Põe na cabeça de quem não conhece a Deus, que para ele ser o primeiro, ele precisa ser o último. Coloca na cabeça dele que para ele ganhar, ele precisa primeiro perder. Tenta falar para ele que para ele ser honrado, ele precisa primeiro aprender a ser humilhado. Fala para ele, para ver a resposta que ele vai te dar. Mas nós que aqui estamos sabemos que isso é Evangelho, e Evangelho puro, Evangelho verdadeiro. Quer ganhar, aprenda a perder. Na cabeça do mundo não é assim que funciona. E no verso 11 ele disse: eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, em qualquer momento. Nós estamos sempre prontos a ser aplaudidos. Estamos sempre prontos a ser elogiados. Mas não estamos prontos para ser vaiado, para ser criticado. Nós não estamos prontos para isso. Nós queremos apenas a glória. Mas nós precisamos aprender a conviver com as vaias, com as críticas. Nos aplausos, nos elogios, precisamos ter humildade. Na crítica e na vaia, prudência, calma. Temos o exemplo de Jó. Jó, um homem carcomido pela doença, carcomido pelo sofrimento, pela miséria, pela dor. E aí ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e enfim se levantará. Nós somos muito inconstantes. Nós vivemos um momento. Se o momento é bom, glória a Deus. Se não é, blasfêmia. Nós somos inconstantes e não podemos ser inconstantes. Nós não fomos criados por Deus inconstantes. Inconstantes são os animais.
Que hoje você está valendo rapidinho, daqui a pouco te morde. Eles são inconstantes. O clima, agora tem sol, daqui a pouco chuva. Eles são inconstantes. Nós não. Para o homem não é natural ser inconstante. Nós precisamos viver em toda e qualquer situação com prudência, com a certeza de que o meu Redentor vive e voltará para me buscar. Nós não podemos nos adequar e nos parecer com o clima inconstante ou com os animais inconstantes, porque nós somos criação de Deus e temos uma inteligência que Deus nos deu. E temos uma palavra que Deus nos orienta. E no verso 13 a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos ser alegres mesmo quando a situação não é de alegria. O que mais intriga no Evangelho de Cristo, quando eu estudo o Evangelho, se tem uma coisa que me intriga, é que no mundo que nós vivemos, o natural é o grande se preocupar com o grande. O grande nunca vai se preocupar com o pequeno. O grande só quer se preocupar com quem está lá em cima. Mas no Evangelho de Cristo é diferente, porque Cristo é um tudo que se preocupa com nada, como eu. Cristo é a glória que se preocupa com o pó. Cristo é um tudo que se preocupa com o nada, como eu e você. E isso para o mundo também é loucura, mas para Cristo é amor. Ele cuida de todo o universo. Ele é dono de todo o universo. Conhece cada estrela por seu nome, chama cada um por seu nome, criou todas as coisas, cuida de todas as coisas. Um universo que nós não temos a ideia do tamanho que é. Ele cuida disso, mas Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer cuidar da sua família também. Ele cuida de todas as coisas, mas a prioridade dele é você. E isso é maravilhoso. Sabe por que Ele quer cuidar de você? Porque Ele conhece você. Eu não. Ele conhece o seu choro, a sua alegria, a sua tristeza. Ele sabe onde está sangrando aí dentro de você. Só Ele sabe. Ele sabe o porquê você tem chorado. Ele sabe a ansiedade que está no seu coração, que não consegue sair dali. Ele sabe disso. Ele sabe o motivo. E porque Cristo conhece você e conhece aonde está sangrando, eu quero terminar essa mensagem com um apelo muito simples. Por que te demoras? Por que te demoras a aceitar Cristo no teu coração de forma integral, verdadeira? Por que te demoras? Entrega o teu caminho a Jesus. Deixa Ele lutar a sua luta. Deixe Ele curar a tua ferida. O nosso papel é entregar, o dele é realizar. Entregue o seu caminho a Ele. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Por que Deus diz isso? Pela urgência do momento que nós estamos vivendo. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Por que Ele diz isso? Porque Ele sabe que o mesmo sol quente que derrete a cera endurece o barro. A questão não é a mensagem nem o mensageiro. A questão é o que está dentro do seu coração. Você é a cera que amolece com a palavra, ou você é o barro que endurece? Quem é você nessa história? Quem sou eu nessa história? A cera ou o barro? A nossa vida é como uma grande árvore frondosa. Muitos galhos. E alguns galhos da nossa vida estão produzindo muito bem, mas outros estão doentes, estão sofrendo, estão morrendo.
E é nesse momento que você e eu precisamos clamar pelo lavrador divino. Porque só Ele tem o azeite que restitui a sua alegria. Só Ele tem o azeite que cura a sua ferida. Só Ele tem o bálsamo que vai restituir em você e em mim a alegria da salvação. Somente o lavrador divino, porque Ele sabe onde sangra, Ele sabe onde dói, Ele sabe o quanto você necessita de um socorro. Deus, Ele é capaz de perdoar os piores pecados, mas Ele não perdoa as melhores desculpas. Se Jesus voltasse hoje, o que você teria para apresentar a Jesus? Pecados para serem perdoados ou desculpas dadas? Porque pecados Ele perdoa os piores, desculpas nem as melhores. Eu ouvi recentemente, quero finalizar com essa história, que vai de encontro à nossa mensagem de hoje. Na cidade do Texas, nos Estados Unidos, havia ali um garotinho de 9 anos. E ele era apaixonado por cães. E ele queria muito ter um cãozinho labrador. Ele queria que a raça desse cão fosse um cão labrador. Mas ele não tinha recursos para comprar esse animalzinho. Então ele, com 9 anos de idade, ele começou a buscar emprego. Alguém que desse um trabalho para ele, para que ele pudesse juntar um dinheirinho e comprar o seu cão, que era o sonho da vida dele. Então logo em uma banca de jornais, o homem, sabendo dessa história, falou: olha, eu posso fazer o seguinte com você, menino. Você entrega os jornais para mim de manhã cedo e eu te dou aí uma quantia, você vai juntando para comprar o seu animalzinho. Só que todo dia você precisa passar aqui e pegar uma quantidade de jornais para entregar. Ele falou: fechado. Todo dia aquele menino pegava sua bicicletinha, com toda a dificuldade que tinha de mobilidade, e ia e pegava os jornais e saía entregando. E foi, durante os dias foram se passando, os meses foram se passando, e ele foi guardando aquele pequeno valor. E em um dia, mais um dia de trabalho desse garotinho, ele caminhando, andando com a sua bicicleta para entregar o jornal na próxima residência, ele viu no portão de uma casa um anúncio que dizia assim: vende-se filhotes de labrador. Ele falou: yes, achei. Já logo entrou com a sua bicicletinha ali, bateu palma, saiu um senhor muito simpático atender ele, e ele contou a história para aquele homem: olha, é assim, meu sonho é ter um cãozinho labrador, eu estou trabalhando, estou juntando um dinheirinho aqui, eu acho que eu já tenho dinheiro suficiente para comprar. Quanto você quer? Quanto custa cada animalzinho? Eu falei: espera aí, primeiro eu vou te mostrar os cachorrinhos, entra aqui. E chamou a cadela mãe, ela veio, e atrás veio 5 filhotes, lindos, maravilhosos. Quando aqueles 5 filhotes chegam, o menino se apaixona e fala: quanto é cada animalzinho desse? Ele falou: $45. Ele falou: eu não tenho esse dinheiro, eu quero um cãozinho desse. Quando ele estava ali negociando, veio um 6º cãozinho, caminhando com dificuldade, se arrastando, todo sujo. E o menino olhou aquele cãozinho labrador, que fazia parte da ninhada, e ele via sujo, se arrastando. Ele falou: eu quero este aqui. Então o senhor falou: não, calma aí, menino. Este animal nasceu sem uma pata. Este animal, ele tem problemas. Ele não vai fazer você feliz. Olha quantos animaizinhos saudáveis. Fica com um desses aqui. Ele falou: não, eu quero aquele. Mas por que você quer aquele? Porque ele vai me entender. Ele levantou as calças, ele não tinha a perna. Ele tem a mesma dificuldade que eu tenho para se locomover. Este animal vai me entender e eu vou entender ele. É isso que Jesus faz com você. Nós somos aleijados, doentes, mortos, estávamos. Mas Ele, pela cruz, disse: eu quero você. Apesar dos seus erros, apesar da sua deficiência,
quero você, porque você é especial para Ele. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé e vamos orar. Nosso bondoso Deus, como é maravilhoso, Deus, entender através da sua palavra que o Senhor é um Deus glorioso, um tudo que se preocupa com nada. O que fizemos nós para merecer tanto amor, Deus? Nada, absolutamente nada. Mas mesmo assim o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu. Apesar de toda a nossa deficiência, o Senhor nos escolheu. E nós que estamos aqui agora, Deus, parte do seu povo, a igreja do Caximba está de pé diante do Senhor, para mostrar, Deus, para dizer no coração de cada irmão que está aqui, o quanto estão gratos por esse amor maravilhoso que o Senhor demonstrou por nós. Pai Santo, nos molda, nos muda. Muda aquilo que ainda precisa ser mudado em nós. Muda aquilo que ainda está fazendo separação entre nós. Nos purifica, Deus. Nos restitui com o óleo santo vindo do céu. Para que quando nós sairmos dessa porta para fora, nós não esqueça a palavra de amor que ouvimos aqui dentro, vindo através das Sagradas Escrituras. Que ao sair dessa igreja, que nós possamos sair com a certeza de que estamos transformados não pelo mensageiro, não pelo homem, mas pela palavra que veio do céu diretamente ao meu coração e ao coração dos irmãos que aqui estão. Nos transforma, nos muda, nos molda segundo a sua vontade, segundo o seu caráter, para que assim nós possamos ser reconhecidos no céu como seus filhos. Abençoa cada irmão que se chegou aqui, abençoa a liderança dessa igreja, abençoa todos os familiares aqui representados, e que o seu óleo santo esteja sendo derramado na vida de cada um, naquele ponto que está sangrando, naquele ponto que está doendo, e que ele seja restituído pelo bálsamo da cura. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Jesus.